Fala, galerinha! Estamos de volta, voltamos agora para o nosso segundo horário. Professor Caio aqui com vocês, diretamente dos estúdios do canal Educação. Galerinha, muito boa tarde a todos que nos acompanham nessa aula de hoje. Galerinha de Campo Largo, mandar um abraço para todos os mestres, os professores mediadores que estão aí à frente da turma de Campo Largo. Estão também a galerinha de Campo Largo presentes, né? Então, um beijão para os meus alunos da terceira série. Galerinha de Esperantina, também um beijão para vocês. Bom saber que Esperantina está aqui com a gente. Um abraço para todos os professores mediadores também que acompanham essa turma. Mesmo para Jerumenha, galerinha de Jerumenha, sempre atenta às nossas aulas. E Pavo Sul, um abraço a todos os mestres e a galerinha que nos acompanha desses polos, né, desses municípios. Galerinha, vamos voltar aqui para o nosso encontro de hoje e na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar agora, nesse segundo horário, com questões relativas à polarização, tá? Galerinha de Uruçuí também já mandou aquele boa tarde especial, estava presente na nossa aula no primeiro horário. E vamos agora responder questões nesse segundo time, tá? Primeira questãozinha vai dizer o seguinte: a principal diferença entre o comportamento das ondas transversais e ondas longitudinais consiste no fato de que estas... E aí, o que acontece nas ondas transversais que não acontece nas ondas longitudinais? Aí ele vai colocar aqui na letra A. Não produzem efeitos de interferência? Não se refletem? Não se refratam? Não se difratam? Ou não podem ser polarizadas? Eu vou pedir para a minha produção colocar aí 2 minutinhos na tela para os meus queridos tentarem responder essa questão. 2 minutinhos. A Érica Fernanda disse que a primeira questão só pode ser letra E. Então, galerinha, ele queria que a gente identificasse qual a principal diferença entre ondas transversais e longitudinais, né? Com relação ao comportamento delas.
Então, entre estes fenômenos, a diferença seria que a longitudinal ela não pode ser polarizada. Gabarito letra E. Não podem sofrer interferência? Podem. A longitudinal, no caso do som, pode sofrer interferência. O som pode sofrer interferência. Lembra daquele exemplo que eu citei para vocês da cabine do avião, né? A cabine do avião, o som chega até a cabine, da turbina para a cabine. Porém, a cabine ela tem um equipamento que também emite o mesmo som, porém de amplitude inversa. Então acontece lá dentro da cabine uma interferência destrutiva. A onda sonora da turbina acaba sendo anulada pela onda sonora da cabine. Então, os pilotos não conseguem ouvir sons externos à cabine, somente os sons internos. Ok? Diz que não se refletem a letra B? Sim, elas podem sim refletir, tá? O som também, como exemplo de onda longitudinal, pode sofrer reflexão. Um exemplo disso é o eco. Não se refratam? Podem sim, podem sofrer refração. O som ele pode passar de um ambiente para outro. No caso do sonar, o aparelho de sonar, ele fica fora da água. Porém, ele emite um som direcionado para a água. Então, o som ele vai passar do ar para a água e vai chegar até os submarinos. Tá? E não se difratam? Difratam sim. Você pode ouvir uma conversa de uma pessoa todinha. Basta que tenha ali uma fresta de passagem para o som. A pessoa lá falando da outra, tricotando a vida todinha, e você lá do outro lado do muro ouvindo. Basta ter uma passagem para o som, conseguir passar por aquele obstáculo, conseguir passar por aquela fenda. Tá bom? Então, sim, o som pode sofrer difração. Jovens, perguntinha aqui da Érica. Professor, por que as ondas longitudinais são as mecânicas, não é? E as transversais são as eletromagnéticas. Bom, você tem ondas mecânicas também sendo transversais. Olha o caso da onda numa corda. A onda numa corda, ela é transversal. Quando você gera esse movimento aqui na corda, o que acontece? A propagação da onda ela é para o lado, na horizontal, enquanto a vibração da onda é vertical. A onda na corda sobe e desce. Então, não só as mecânicas que são transversais, não. Você tem exemplos de mecânicas também sendo... Perdão, não só as mecânicas são longitudinais, não. Você também tem exemplos de mecânicas transversais, tá? É só o formato da vibração dela. Ok? É só o formato da vibração. Professor, por que as eletromagnéticas elas são transversais? Porque as eletromagnéticas elas são criadas por campos elétricos e campos magnéticos. E esses campos, eles oscilam transversalmente. A própria oscilação do campo magnético e do campo elétrico é transversal. Então, é por conta disso que elas são transversais. Tá bom? Já a onda sonora, ela é um tipo de onda longitudinal, por quê? Pelo mesmo fato
da onda numa mola também ser longitudinal, porque a vibração vai acontecer no mesmo eixo da propagação da onda. Quando você empurra uma mola, a propagação da onda é para frente, é para o lado, né? E a vibração acaba sendo também na mesma orientação. Então, por esse motivo que as ondas longitudinais são, em grande parte, mecânicas. Porque quando você provoca uma oscilação no material, normalmente a vibração daquele material é no mesmo sentido da sua oscilação. Certo? As partículas, elas vão sofrer o empurrão daquele pulso que você criou. E normalmente elas vão oscilar, elas vão vibrar na mesma direção da força. Então é por isso que as ondas mecânicas, em sua maioria, são longitudinais. Ok? Galerinha, vamos para a segunda questãozinha, tá? Ficou claro, né, Érica? Certinho? Segunda questãozinha, o som é uma onda longitudinal por qual motivo? 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, galerinha. Voltamos. Questãozinha 2. O som é uma onda longitudinal, porque não apresenta, olha só, qual é o único fenômeno que não acontece com as ondas longitudinais? Seria a interferência. Polarização. Polarização é o único fenômeno que não acontece com as ondas longitudinais. Eu falei interferência lendo polarização, né? Então, polarização é o único fenômeno que não acontece com as ondas longitudinais. Perfeito, jovens? Mais uma questãozinha para vocês? Bora lá? Terceira questão. Pode-se afirmar
que a luz é uma onda transversal, porque pode sofrer, e aí eu vou dar os 2 minutinhos para vocês. 2 minutos. Vamos lá, jovens. Pode-se afirmar que a luz é uma onda transversal, porque pode sofrer. Galerinha, por qual motivo a luz é classificada como uma onda transversal? Porque ela é uma única forma de vibração, essa forma transversal, que vai proporcionar a polarização. Então, a terceira questão aqui, novamente, é letra B de bola. Professor, na forma longitudinal, pode sofrer reflexão? Pode, como é o caso do eco que eu falei para vocês. Pode sofrer refração? Pode, a aplicação do sonar. Interferência? Pode, como o caso do som externo à cabine do avião sendo bloqueado. E difração pode também sofrer. O som ele pode passar por obstáculos, conseguindo chegar até outros meios, né? Então, confirmando o nosso gabarito, terceira questão, letra B de bons alunos. E vamos agora, galerinha, para a quarta questão. Olha só, eu vou ler esse primeiro texto, eu vou explicar para vocês. Poderiam ser assim, Érica? Não, as questões do Enem, elas vão tratar mais de fenômenos reais, tá? Então aqui já é uma questão que não é do Enem, mas é uma questão parecida, tá? É uma questão estilo Enem, essa quarta questão. As 3 primeiras foi só para a gente aquecer. Aí agora eu vou trazer algumas questões modelo Enem e também questões do próprio Enem para vocês, tá bom? Então a quarta questãozinha diz o seguinte: as figuras abaixo ilustram um experimento muito simples, que consiste em fazer um pulso transversal, olha só, um pulso transversal, que se propaga ao longo de uma mola, fina e muito longa, ao passar por uma fenda estreita. Então, observe que na situação A, eu tenho uma onda transversal vertical.
Uma onda transversal vertical, ela vai passar por uma fenda, por um orifício vertical. Ela vai ser transmitida sem sofrer nenhum problema, nenhuma interferência. Porém, olha o que acontece na situação B. Eu vou emitir uma onda transversal horizontal. Olha só, eu estou emitindo a onda transversal horizontal. Ela está indo em direção à fenda. Porém, quando chega na fenda, eu observo que a oscilação é diferente, então essa onda sofre reflexão. Ela vai até a fenda, incide nela e reflete. Por qual motivo, professor? Porque o pulso é horizontal. E a fenda, qual é o formato dela? Vertical. Então, por ter um formato diferente, não gera a possibilidade dessa oscilação ser transmitida. Ela é bloqueada ou refletida. E na terceira e última situação, eu tenho um pulso oblíquo. Professor, o que é um pulso oblíquo? Um pulso que ele é formado por pulsos horizontais mais pulsos verticais. Então, ele é um pulso 2D. Dimensão horizontal e dimensão vertical. Tá? Então, ele é uma composição de ondas. Uma onda que vibra na horizontal e uma onda que vibra na vertical. Quando eu chego com essa onda na fenda, no obstáculo, o que eu percebo? Que a onda que tem o formato da fenda é transmitida. Ela segue com a sua propagação. Porém, a onda que tem um formato diferente de vibração acaba sendo refletida. Olha a ondazinha horizontal voltando, né? Então, galerinha, eu vou observar que essa fenda, ela limita a passagem de vibrações. Ela limita a passagem de oscilações. Perceberam isso nas três situações? O que não está no formato da fenda é bloqueado. O que tem o formato da fenda é transmitido, é deixado passar. Continuando aqui, ele diz o seguinte: as figuras A, B e C procuram mostrar o seguinte. A. Se a direção do plano de oscilação do pulso for paralela, a fenda, o pulso passa por ela, ok? É isso que aconteceu na imagem A. Na imagem B, na situação B, se a direção do plano de oscilação do pulso for perpendicular à fenda, o pulso não passa pela fenda. Foi isso que eu notei também, né? Foi isso que aconteceu. Se o pulso for horizontal e a fenda for vertical, o pulso não passa por ela. E letra C. Na situação C, se a direção do plano de oscilação for oblíqua à fenda, o pulso passará parcialmente. Como assim, professor? Uma parte vai ficar na fenda, vai ser bloqueada, absorvida ou refletida pela fenda, e a outra parte vai ser transmitida. Então, uma parcela da onda conseguirá passar pela fenda, outra não conseguirá. Pode-se afirmar que nesse experimento está sendo demonstrado o fenômeno ondulatório da. E aí, galerinha, qual é o gabarito de vocês? Qual foi o fenômeno representado nessa situação? Polarização também, né, Érica? Muito bem. Bora ver aqui o gabarito? Letra B de bons alunos, galerinha. Meus anjos, é só você analisar a imagem.
Você viu na situação A que o pulso vertical, que tem o mesmo formato da fenda, que é um polarizador, o pulso que oscila na mesma frequência de vibração que o polarizador deixa passar, esse pulso ele passa tranquilamente. Se eu tenho um polarizador que vai deixar passar oscilações verticais e eu transmito uma onda horizontal, não vai passar por esse polarizador essa onda que vibra na horizontal, já que ele é vertical. E uma onda oblíqua, ela é formada por ondas verticais e horizontais. Então, a parte vertical da formação dela é transmitida, a outra parte, que é a parte vertical, a outra parte, que é a parte horizontal, não é transmitida. Ela é absorvida ou refletida, certo? Então, esse fenômeno, esses três fenômenos, eles caracterizam a polarização. Nas três situações está acontecendo polarização, que é o quê? A passagem de onda em sua intensidade menor, em sua oscilação menor. A oscilação da onda é diminuída. Se ela vibra em várias direções, apenas uma parte dessas direções são deixadas passar. Perfeito. Caracteriza aí o gabarito da letra B de bola. Questãozinha número 5 diz assim, outra questão bem semelhante aos enunciados, aos problemas trazidos pelo Enem. As fotografias 1 e 2, mostradas a seguir, foram tiradas da mesma cena. A fotografia 1 permite ver, além dos objetos dentro da vitrine, outros objetos que estão fora dela, como, por exemplo, os automóveis, que são vistos devido à luz proveniente destes, refletidas pelo vidro comum da vitrine. Então, galerinha, nesse caso aí da fotografia 1, eu vejo, além do que está dentro da loja, eu também vejo o que não está, o que está fora da loja, tá bom? Então, toda luz, seja ela interna ou externa, é captada pela lente da máquina fotográfica, pela lente dos meus óculos ou pela lente de uma câmera fotográfica, como eu citei antes, né? Na fotografia 2, a luz refletida foi eliminada por um filtro polarizador. Exatamente, Érica. Você falou que na fotografia 2, o vidro 2 é um vidro polarizante. Exatamente. Ele não deixa a luz da reflexão chegar até a câmera fotográfica. Eu tenho, então, um filtro polarizador colocado na frente da lente da câmera fotográfica. Tá? Então, você tem a imagem 1, a figura 1, sem usar lente polarizadora. Já a imagem 2 utiliza lente polarizadora. Certo? Galerinha, vamos para as nossas alternativas. Comparando-se as duas fotos, pode-se afirmar que... E aí, o que é que a gente pode afirmar? Vou dar 2 minutinhos para vocês.
Vamos lá, galerinha. Érica, gabaritando aí a nossa alternativa letra C. Parabéns, mocinha. Mais uma, né? A fera da polarização, a Érica. Fera da polarização. Muito bem, jovem. Acertou mais uma. Minha linda, por que a letra C está correta? Bora lá. O que diz na letra C? A luz proveniente dos objetos dentro da vitrine não está polarizada. E a luz refletida pelo vidro está polarizada. Por que a luz do vidro é polarizada, professor? É o seguinte, olha só, vamos voltar aqui nas imagens. Eu tenho duas luzes na primeira imagem e tenho só uma luz chegando até a câmera na segunda imagem. Por quê, professor? Quando a câmera fotográfica é atingida pela luz na primeira fotografia, você vai ter a lente aqui, ó. Isso aqui é a representação da situação da primeira fotografia. Essa é a lente da primeira fotografia. Professor, o que essa lente vai fazer? Vamos lá. E aqui é o observador. Pessoal, o que essa lente ela vai fazer com a luz que vem da vitrine e a luz que vem do vidro? Olha só, essa daqui de cima é a luz da loja. Luz L é a luz que vem do interior da loja. E essa outra aqui é a luz que vem do vidro. Vai chegar até o olho do observador, até a câmera fotográfica, a luz da loja e a luz do vidro. Tá? Vou até colocar aqui de cores diferentes para a gente ter melhor essa noção. Beleza? As duas luzes vão chegar. A lente ela não vai fazer distinção. Ela vai só receber e transmitir. Ela não vai filtrar nenhuma luz. Então, nesses casos em que a lente não filtra nenhum raio de luz, que a luz ela chega com a sua total intensidade, é o caso de não ter polarização. Então, por isso que na vitrine não há polarização no primeiro caso. Ok? Não há polarização no primeiro caso. Certo? Mas não é por isso que a letra C está correta, não. Deixa eu explicar o porquê que a letra C está correta. Essa situação que eu acabei de representar é a situação na figura 1. O que acontece na figura 2? Vamos lá, agora sim. Na figura 2, vamos imaginar que agora eu uso uma lente com filtro polarizador. Aqui está o meu observador. Galerinha, nesse caso, olha o que vai acontecer. Eu vou continuar com as duas luzes. A luz que vem da loja e a luz
que vem do vidro. Porém, o que acontece? A luz que vem do vidro, ela não passa em sua totalidade. Ela vai ser polarizada. Já a luz que veio da vitrine da loja, ela é uma luz que passa em sua totalidade. Ela é uma luz que não será polarizada. Por que ela não será polarizada, professor? Porque se ela for polarizada, eu não vou enxergar direito o que está do lado de dentro. Porque vai perder brilho, vai perder intensidade. Então, por isso que a luz que vem de dentro da loja, ela não pode ser polarizada. Se ela for polarizada, eu não vou enxergar nada. Certo? Porque não vai chegar toda a intensidade que vem de dentro da loja. Agora, por que eu tenho que polarizar a luz do vidro, a luz refletida do vidro? Porque eu não quero o reflexo. Eu não quero que chegue para mim o reflexo do vidro. Por isso que eu tenho que filtrar essa luz refletida do vidro. Por isso que eu preciso polarizar a luz refletida do vidro. Certo? Então, a forma até mais correta da gente representar esse desenho que eu fiz seria a seguinte, ó. Olha a forma corretíssima de representar esse desenho. Você tem a luz da vitrine, a luz que vem da loja, vibrando em todas as direções. A luz que vem da vitrine também vibrando em todas as direções. Isso antes da lente. O que vai acontecer, professor? A luz da loja passa em toda a sua intensidade, vibrando em todas as direções. Porém, a luz do vidro chega até o olho com apenas um tipo de vibração. Com apenas uma forma de vibração. Porque todas as outras foram bloqueadas. Certo? Então essa foi a diferença da primeira situação para a segunda situação. Na primeira situação, nenhuma luz foi bloqueada. Tudo que estava sendo refletido pelo vidro chegou até o olho do observador. Já na segunda situação, boa parte da luz foi absorvida pelo polarizador e deixou passar apenas uma pequena parte da luz refletida no vidro. Então, a luz de dentro da vitrine não está polarizada, porém, a luz refletida pelo vidro está. Eu selecionei uma vibração apenas do vidro. Bom? Jovens, vou passar aqui para a próxima questãozinha do Enem, tá? Questãozinha do Enem. Diz assim: nas rodovias, é comum motoristas terem visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. Então, para evitar o incômodo que vem do reflexo da água na estrada, você pode usar um óculos de sol, um óculos com lentes, também óculos comuns de grau, mas com lentes de filtros polarizadores. Eu tenho astigmatismo, tá? Eu tenho astigmatismo. Então, a lente do meu óculos, ela tem esses filtros polarizadores.
Porque as pessoas que possuem astigmatismo, elas têm um defeito no olho que vai causar incômodo quando receber muita claridade, muita intensidade luminosa. Então, quando eu dirijo à noite e eu sou diretamente incidido com luz alta dos carros que vêm no sentido oposto, eu sou atacado diretamente com luz alta, eu tenho um incômodo muito grande. Então, as lentes especiais para o astigmatismo acabam diminuindo esse incômodo, tá? Então, essas lentes elas são usadas aqui também. Outra forma seria também de polarizar o vidro do carro, viu, Érica? Só que sai um pouco mais caro. Você usar um fumê com filtro polarizador é um pouquinho mais caro. E aí, galerinha, as linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização nessas lentes, tá? Então, ele vai colocar aqui vários óculos com linhas na lente, e aí essas linhas vão representar o eixo de oscilação, o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Veja só, você tem que lembrar que a polarização que a luz refletida na água sofre é uma polarização horizontal. Então, ela chega horizontal no teu carro. A vibração que ela possui é horizontal. Qual seria a lente que vai acabar com esse problema? Ou seja, que vai bloquear essa luz refletida na água. E aí, galerinha, qual seria? Qual seria a lente? Vou dar 2 minutinhos para vocês. 2 minutos. Então, nós queremos, olha só, cuidado, viu, Érica? Cuidado com a resposta. Nós queremos bloquear a luz que chega até os nossos olhos. Professor, se eu bloquear a luz, eu não vou enxergar nada.
mas não é a luz que vai chegar da sua visão, que vai fornecer a sua visão. Você quer bloquear qual luz? A luz que é refletida na água. Perfeito? E essa luz que é refletida na água, ela já chega polarizada, e a polarização que ela já sofre é horizontal. Certo? Então, lembra, polarizar quer dizer que você vai deixar uma pequena parcela da luz passar. Certo? Porém, você também pode bloquear uma certa quantidade de luz ou uma luz total através de polarizadores. E é isso que eu quero fazer. Eu quero bloquear essa luz que chega até os nossos olhos. Então, se eu quero bloquear, eu tenho que usar um filtro que é contrário, olha só, contrário à vibração dessa luz. Se a luz ela é horizontal na sua oscilação, então eu tenho que usar um polarizador vertical. Muito bem, jovem. Muito bem. Exatamente, letra A. Entendeu? Porque polarizar, você não pode polarizar uma luz que já é polarizada, lembra? Ele já fala aqui, ó. A luz já está polarizada na horizontal. Então você já não pode polarizar ela. A única coisa que você pode é deixar ela ser transmitida ou bloquear ela. Quando você usa o filtro da letra D, você vai deixar ela ser transmitida, porque ela já é horizontal. Com um polarizador horizontal, ela vai continuar a sua transmissão. Se eu usar o filtro da letra C, ela só vai ser bloqueada nesse filtro aqui. No outro, ela vai continuar passando. Tá? Como é o meu caso. Eu não tenho astigmatismo nos dois olhos. Eu só tenho astigmatismo no olho esquerdo. Então, eu só tenho filtro polarizador para astigmatismo no olho esquerdo. No direito, a lente é normal. Tá? Então, ela deixa passar a luz normal. Certo? Só filtra no esquerdo. Aqui na letra E, eu também teria a luz passando tranquilamente, porque não teria nenhum filtro polarizador. Certo? E na letra B, eu teria a luz passando também, porque o filtro é diagonal. Como a onda ela é horizontal e o filtro é diagonal, um filtro diagonal ele tem oscilações verticais e horizontais para formar o diagonal, né? Então, para formar o filtro diagonal, você precisa ter filtro horizontal e vertical. Então, iria passar da mesma forma, certo? Iria ser transmitido do mesmo jeito. Então, a única que iria bloquear essa luz seria a letra A. Certo, jovens? Próxima. 7ª questão, galerinha. Também do Enem, olha só. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes aparecem tridimensionais, baseadas na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem a imagem do cinema emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Eu estou aqui selecionando vibrações. Então, preste muita atenção. Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D corresponde, no caso, ocorre por meio do fenômeno ondulatório de... E aí? Qual é o fenômeno ondulatório
que acontece lá no cinema 3D? Letra E, né, jovens? Galerinha de Geromênia, cadê? Letra E é a polarização. Muito bem. Jovens, não tem como fugir, tá? Como eu estou selecionando vibrações, só pode acontecer através de polarização, certo? Oitava questão, meus queridos. Oitava questão. A onda sonora pode ser, e aí? A onda sonora, ela pode ser transversal ou pode ser longitudinal? O que vocês acham? Ela pode ser transversal ou pode ser longitudinal? O que vocês marcariam? Letra B já. Ela pode ser longitudinal e polarizada. Não polarizada, né? Então, como ela é uma onda longitudinal, ela é uma onda que tem a vibração e a propagação na mesma direção. Por conta disso, ela não pode ser polarizada. Exatamente. Muito bem, gabarito aí. Marcadérrimo, né? Letra B de bola. Próxima questãozinha, nona questão. E aí, o que vocês marcariam? Selecione a alternativa que apresenta as palavras que preencham corretamente as lacunas nas seguintes afirmações, respectivamente. Bora lá. As ondas luminosas, e aí ele dá a brecha e coloca ser polarizadas. E aí? As ondas luminosas podem ou não podem ser polarizadas? 2. Na água, as ondas propagam-se mais rapidamente que no ar? Ou menos rapidamente que no ar? Né? E o fenômeno de interferência ocorrer com ondas sonoras. Bora lá. Ondas luminosas devem ser polarizadas, porque elas são transversais. Por serem transversais, elas podem ser polarizadas. Então, não é a letra A, nem a letra D. Na água, as ondas propagam-se mais rapidamente. Quem é que se propaga mais rápido na água? As ondas sonoras. Quanto mais matéria eu tenho no meio material, mais facilmente ela será propagada, aquela onda, né? Que é a onda sonora. E 3, o fenômeno de interferência pode ocorrer com ondas sonoras. Muito bem, galerinha. Marcamos aí letra B, tá? Letra B. Coloque aí letra B de bola. Certo? Letra B. Perfeito. E para finalizar, galerinha, nossa última questãozinha para a gente fechar a aula de hoje. O fenômeno citado no texto e mostrado na figura é exclusivo das ondas transversais e é denominado de... Olha só, olhando para a figura, eu tenho o Sol emitindo luz em várias direções, de diversas vibrações, porém, quando passa pelo óculos de Sol, passa apenas uma das vibrações. Para a gente fechar, galerinha,
esse gabarito só pode ser o da letra E. Polarização. Muito bem, jovens. Show de bola. Por que as ondas elas se transmitem mais rápido na água do que no ar? Porque no meio sólido e líquido eu tenho mais matéria junta numa mesma área, unida numa mesma área. As partículas estão mais unidas. Então, como ela é uma onda mecânica, ela necessita de matéria, viu, Érica? Então, por isso que no sólido é mais rápido que no líquido, que é mais rápido que no gasoso. Certo? Jovens, a gente vai finalizando por aqui, certo? Ficamos por aqui na aula de hoje, mas nos encontramos no próximo encontro, tá bom? Fiquem com Deus, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.